IME 2018 Física. Galera que gosta de ler, tá aqui, vamos ler junto. Uma partícula elétrica de carga unitária dotada de massa inicialmente parada sobre a ação de um impulso, sofre a ação de um impulso entrando imediatamente em uma região do espaço no qual há um campo magnético é uniforme, na qual o campo magnético é uniforme, passando a realizar um movimento no sistema de coordenadas x, y, z, descrito pelas seguintes funções do tempo t. X de t igual a 3 seno de 2t, y de t igual a 8t, z de t igual a 3 cosseno de 2t. Considerando todas as grandezas do Sistema Internacional de Unidades, o módulo do campo magnético é, dado impulso igual a 10, despreze a força gravitacional. Sim, coisa linda. Só o IME, né? Para nos alegrar com uma questão tridimensional. Então ele deu as funções do tempo para os eixos x, y e z. Olha que beleza. Disse o valor do impulso, que é 10. Disse que a carga era unitária. Olha que perigo. E desprezar a força gravitacional. A primeira coisa que me parece é que se nós olharmos para os eixos x e z, isso me lembra uma equação de circunferência, né, em coordenadas polares. Observem que, se nós fôssemos fazer um esboço eixo x, eixo z e eixo y, daria para perceber que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a uma constante ao quadrado, né? O raio da circunferência ao quadrado, essa é a equação da circunferência. Se eu substituo no lugar do x essa expressãozinha, fica 3 ao quadrado vezes seno ao quadrado de 2t mais 3 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de 2t é igual a r ao quadrado. Eu poderia colocar o 3 ao quadrado em evidência, né? Seno ao quadrado de 2t mais cosseno ao quadrado de 2t vai dar igual a 1. Então eu descubro que o raio dessa circunferência é 3, certo? Então eu percebo que a partícula, ela descreve uma circunferência. O seu movimento tem uma projeção no plano XZ, que é uma circunferência de raio 3. Né? Isso dá para perceber. Eu poderia ainda, já que seno ao quadrado de 2t mais cosseno ao quadrado de 2t igual a 1, se eu isolo e coloco aqui, ficaria x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais, se eu isolo o cosseno, z ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1, ou x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 3 ao quadrado, óbvio, já que é uma circunferência de raio 3 que a partícula descreve. Enquanto isso, ela sobe com velocidade constante no eixo y, então tu vê que é um movimento helicoidal que essa partícula descreve subindo no eixo y. Ele está pedindo para a gente o módulo do campo magnético. Ele quer o módulo do campo magnético. Quando a gente estudou partícula carregada, que foi imersa obliquamente no campo magnético uniforme, e nós estudamos esse movimento helicoidal, nós vimos que dá para calcular o raio que a partícula descreve. A gente obteve a expressão fazendo força centrípeta igual a força eletromagnética, certo? A força centrípeta mv ao quadrado sobre r igual a força eletromagnética, que é força vezes carga vezes velocidade vezes o seno do ângulo, certo? Só que v vezes seno é o v
tangente, né, à trajetória, certo? Essa aqui é a velocidade tangente à trajetória. Por isso que a gente pode fazer esse cancelamento. Aqui não é força, né, é campo magnético. Força eletromagnética é campo magnético vezes carga, vezes a parcela da velocidade que é tangente à circunferência, ou perpendicular ao campo magnético. Por isso que a gente tinha essa expressão para calcular o raio, né, da partícula, o raio da curva que a partícula descreve. O raio é igual a m vezes v que divide q vezes b. A gente soltava aquela piada tosca, Habib me vê um kibe, para agilizar a nossa vida, né? Nós também acabávamos pegando o fato de a velocidade no movimento circular uniforme ser 2πr sobre o período e substituímos, né? Assim, R igual a mq vezes b, que multiplica 2πr sobre o período. Corta o raio, então o período da partícula é 2πm, que divide q vezes b, certo? Beleza? E olha lá, ó, função trigonométrica, nós sabemos calcular o período de uma função trigonométrica, né? O período de uma função trigonométrica é 2π que divide k, onde k é o número que multiplica o xzinho ali, no caso 2. Então o período, né, o tempo que demora para essa partícula completar uma volta é π segundos. Segundos se fosse internacional, né? Oba, se eu faço essa substituição, π, colocando aqui no lugar do período, cancela, fica que q vezes b igual a 2m. Ou, já que a carga é unitária, o campo magnético é 2 vezes a massa da partícula. Coisa linda. Estamos quase lá. Por que será que ele me disse que o impulso vale 10? Eu sei que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Não podemos nos esquecer que é a segunda lei de Newton, né, ou o teorema do impulso. É uma equação vetorial. O impulso de 10 causou uma variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos inicial. Falava que no início a partícula estava em repouso. Então eu sei que m vezes v é igual a 10. Nós só precisamos agora achar a velocidade da partícula. Mas cuidado, é a velocidade resultante, ou seja, tem uma velocidade que é tangente ao plano xz e tem essa velocidade y. Deixa eu fazer essas velocidades numa outra posição. E tem essa velocidade vy. Tem aquela velocidade que está ocorrendo no plano xz e eu vou ter que fazer um Pitágoras para calcular a velocidade resultante, né, da partícula v, certo? E aquela ali é a velocidade resultante, olha que perigo. A velocidade resultante ao quadrado é igual a vxz ao quadrado mais vy ao quadrado. A velocidade vy é 8, ela sobe 8 unidades de comprimento a cada unidade de tempo, certo? V vezes t. Vr ao quadrado é igual a velocidade no eixo y é 8 e no eixo xz eu posso calcular por essa formulazinha aqui, ó. Essa é a velocidade no plano xz. 2π, o raio da curva nós já sabemos que é 3 e o período é π, foi dado. Então é 6. 6, 8, 10. Que coisa mais... cara, que questão linda! A massa também é unitária. E já que a massa é unitária, o campo magnético vale 2. Sim, deixa eu ver se é isso. Letra C. Letra C, vamos lá no gabaritinho, questão 29. Letra C! Mais uma! Hoje é o dia. Vamos que vamos, time! Beijo, só o estudo salva, não se esqueçam.